Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós vamos fazer aqui uma continuidade, né, dos nossos estudos, dos nossos vídeos, que por sinal tem recebido bastante elogio pelas pessoas, né? E a gente quer agradecer, principalmente as pessoas que vêm aqui e contribuem incentivando, ok? Não deixe de deixar o seu like, ok? Se inscrever no canal, tocar o sininho de notificação e se quiser ajudar o canal, você está convidado a ajudar. É só anotar aí, Robson, tá? Robson com B mudo, .rmt, @gmail.com, ok? Se você deseja ajudar a gente, tá? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Beleza? Muito bem. Só parar o vídeo aí e fazer a sua parte, tá? Ajudar a gente. E a gente quer chegar a 1000 inscritos, certo? Até o final do ano. E se você ajudar, a gente chega. A gente consegue. Ok? Então nós estamos fazendo uma série sobre gnose. Tá? E é preciso a gente entender a gnose e entender por que os gnósticos foram tão perseguidos e por que os gnósticos foram tão maltratados, destruídos, aniquilados, e eles se viram obrigados a esconder parte, né, dos seus escritos, né, de uma certa forma, e em 1945, 46, houve a descoberta dos documentos de Nag Hammadi, né, ok? E é isso que a gente vai dar uma estudada, alguns pontos. Vale dizer aqui que os gnósticos, pessoal, não tinham uma visão uniforme. Cada escola gnóstica, como os setianos, os que seguiam Marcion tinham uma outra visão, tá? E então a gnose ela era assim bem ampla, né? Ela abarcava vários tipos de visões. Isso é importante a gente entender, ok? Vamos então dar uma olhada no seguinte texto, tá? Muito bem. Eu vou trazer o texto para cá aqui, né? Você vai ver aqui, né? Então tá assim, vamos lá. Ele está grifado. Muito tem sido escrito e dito sobre os arcontes, tá? No cristianismo gnóstico. Quem são eles? Yaldabaoth é chamado arconte-chefe, ou então é usado um termo comum entre as escolas gnósticas que era pró-arcon. Tá? Ele criou 7 arcontes para servi-lo. Ele também são chamados de Hebdômade, ou os 7. Tá? Os 7, que governam as 7 esferas, que eu já, inclusive, mostrei aqui vários papelzinhos sobre isso, né? Então, semelhante a esse aqui, né, por exemplo, né? Aqui são as diversas esferas, então eles governam as 7 esferas, tá? Se você, por exemplo, eu gostaria de entender que esferas são essas, está aqui, ó, tá? Essas esferas aqui, ok? Né? Aí são várias esferas e vai até a 7ª, aonde está o demiurgo,
tá? Segundo as escolas gnósticas, correto? Não sei se vai dar para ver aí, mas é isso, ó. Ok? Então, os gnósticos tinham essa visão, né, muito clara dessa realidade. Tá? Eu vou mostrar outra aqui, que é exatamente essa aqui. Tá? Então, eles tinham a sétima esfera, tá? Aqui, pronto, tá? Era governado pelos arcontes e as esferas inferiores por 5 arcontes. Por isso eles são chamados de os 7, o abdômen, tá? Ok? Então você já está entendendo a lógica aí, ok? Então vamos lá. A palavra arcon é grega e significa alto oficial, tá? Embora em outro contexto também signifique origem ou princípio. Então, a palavra arcon, tá? A palavra arcon, ela tem um significado. Qual é o significado da palavra arcon? Tá? Eu vou já pegar aqui, ok? É essa palavra aqui, ó. Ela vem da mesma raiz da palavra argue, em argue, tá? Ok? Então, no Gênesis da Bíblia Septuaginta, está escrito em argue. Na Bíblia hebraica está escrito em Bereshit, enquanto que na grega está em argue. Também, se você pegar a Bíblia, seria uma coisa muito lógica você entender que, segundo alguns rabinos, a palavra poderia ser por meio de um principal ou de um príncipe ou de um arcon, por meio de um arcon. Prestem bem atenção. Criou Elohim, os céus e a terra. Essa deveria ser uma lógica isso aí. Porque arcon quer dizer exatamente o principal, a origem. Então, portanto, argue seria a origem. Quando você pega o texto de João, capítulo 1, no prólogo de João, você vai ver que está escrito lá assim, em argue enrologos. Tá? No princípio era o logos. Então, o que é que João está ali assinalando? Tá? Em um princípio, ou por meio de um princípio, era o logos. Só que essa interpretação ela é diferente pelo seguinte modo. No Novo Testamento, em João, ele está dizendo, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Preste bem atenção nisso. Tá? No princípio, em arge, em rologos, em oprostoteon. Ok? Então, se você entende a palavra arge como princípio, como primeiro, como origem, porque um arcon ou um arconte quer dizer um primeiro, um principal. Tá? Por isso que tem a palavra arcângelo, da onde vem também a palavra arcon, né? Arcon ou
arcângelos, quer dizer um mensageiro principal, o mensageiro inicial, o mensageiro primeiro. Tá? Muito bem. Dito isso, sigamos. Esses arcontes são agentes de Yaldabaoth, trabalhando com ele em suas criações. Os arcontes criaram, tá, 7 poderes, certo? E 365 anjos. Ok? 365 equivale a dizer que é um anjo para cada dia do ano. Nesse caso, os últimos não pertencem realmente aos chamados anjos da luz, né? Eles são os, diríamos assim, os clones, anjos clones, tá? Certo? Eles são espiritualmente primitivos e invejam os humanos por nossas almas, habilidades e talento, mesmo que usemos apenas de forma limitada isso em nós. Eles querem restringir nossa habilidade, obstruir nossas atividades e nos manipular para que não comamos da árvore do conhecimento. Isto é, para que a gente não tome conhecimento da gnose. Eles mantêm um mundo falso no qual querem nos proteger da verdadeira realidade, no qual querem o quê? Fazer com que a gente viva nesse mundo falso e não veja o que há de real por detrás disso tudo. Um objetivo importante no cristianismo gnóstico é contornar os arcontes após a morte, preste atenção nisso, e ir além e acima deles. E aqui vale dizer o seguinte, eu já mostrei isso várias vezes aqui, que é isso, entendeu? Se você pegar aqui, ó, tá? Observe bem. Então, quando uma pessoa passa pelo processo de ressurreição, ela tem que fazer o processo de ascensão. Ok? Aqui, ó. Tá? Mas o que é que acontece? A maioria das pessoas acaba aprisionada pelos arcontes e elas ficam retidas nas 7 esferas. Ok? Talvez você enxergue um pouquinho mais assim, tá? Mas aqui, ó. Ok? Você tá vendo? Tá? Então eles não atravessam, quer dizer, aqui a Terra, né? Aí, em vez da pessoa morrer e fazer o processo de ascensão para voltar à fonte, ela fica retida. Mas por que ela fica retida? Porque ela, ok, não conseguiu contornar os arcontes. E é para isso que os aeões vêm ajudar os humanos. Os aeões são seres, tá? Que diríamos assim, ó, são seres fractais que vêm e tentam ajudar os humanos a se libertarem da prisão dos arcontes. Aqui, ó. Certo? A Terra, tá? Aí a pessoa diz, a palavra morrer, desencarnar, que alguns usam. Aí há um processo da transformação chamada ressurreição e deveria haver o processo de ascensão e não de reencarnação. Porque a reencarnação não é uma pedagogia, não é um instrumento pedagógico, é um instrumento de aprisionamento. E as pessoas que defendem a reencarnação, elas acham que a pessoa vai se libertar do karma
porque ela vai reencarnando, aí ela nem paga o que na outra vida ela fez e nem vai pagar a dessa. Aí ela vai ficando acumulando um monte de processos do qual ela não se libertará nunca. Ok? É importante a gente entender isso aqui. Porque as pessoas estão defendendo teorias sem saber precisamente o que é que acontece. Veja, muita gente aí, quando você morre e passa para o outro lado, lá, né, que você tem o seu corpo de ressurreição, o seu corpo luminoso, o seu corpo moroncial, você é enganado pelos arcontes. Ok? Porque eles vão te convencer de que você não foi o cara bonzinho aqui na Terra, que, portanto, você deve ficar por um tempo lá, em alguma cidade, tá? E depois você tem que voltar aqui para a Terra, né? Nessa concepção. Então nós devemos ter bastante cuidado nisso. É por isso que o escrito aqui tá falando sobre isso, tá? Vamos lá. Então ele diz aqui, ó, um objetivo importante no cristianismo gnóstico é contornar os arcontes após a morte e ir além e acima deles, tá? Já que eles querem nos manter neste mundo para encarnar aqui novamente. Eles também se alimentam de nossas energias vitais e energias emocionais. Então, porque é que nem bem termina uma guerra, começa outra, e aqui e acolá, espalhando medo, pânico e sacrifícios humanos. Por quê? Porque os arcontes se alimentam de energia emocional, sentimental, se alimentam das energias vitais dos humanos. Então, meu amigo, eu quero dizer para você o seguinte: não importa de que lado você esteja, se de A, se de B, tá? Ainda que a gente aqui, eu no meu canal, seja solidário com os palestinos, porque não é justo o que eles estão fazendo com esse povo. Tá? Como humano, eu tenho que ser assim. Mas lamento também, porque o Deus é o mesmo, mesmíssimo. É o mesmo demiurgo. Por isso ele não está defendendo nenhum lado nem o outro. Ele quer que todos se matem para que ele se alimente. É? E aí fica um monte de gente com fanatismo religioso, pessoal, falando o seguinte: não, olha, sabe o que é? O que é? Qual é o problema? Né? Sabe? Tá aparecendo muito anjo, muitos seres, muito não sei o que, um monte de fake news. Porque os anjos estão do lado de Israel, os anjos combaterão a favor de Israel para aniquilar os muçulmanos. Né? Porque lá não está morrendo ninguém do Hamas lá. Uma pergunta que a gente deveria se fazer é o seguinte: como é que eles sabem diferenciar o Hamas dos palestinos? Eles não sabem. Nunca souberam. Esse negócio lá tem 70 anos. E as nações do mundo nunca tiveram coragem de peitar Israel porque tem medo dos sionistas. Porque eles estão envolvidos na política. Quem sustenta os Estados Unidos são sionistas. Quem mantém e sustenta o Brasil, sionistas, maçons. E esse povo todo controla a porcaria de governo. Controla a política, controla o militarismo, controla a religião. Eles estão em todos os cantos. Isso é uma praga que infesta
várias áreas do planeta. O sionismo se expressa através das ordens chamadas ordens iniciáticas, ordens secretas, ordens discretas, não sei o que era, um monte de besterol para dizer: nós estamos aqui para enganar você e continuar mantendo você. Que a ideia é construir o sinarquismo e no futuro construir a nova ordem mundial sionista. A nova ordem mundial sionista. Você sabe o que vai acontecer no futuro? É que eles vão apresentar para a humanidade, tá? Os sionistas, para não dizer o outro nome, senão eles vão dizer que a gente é antissemita. Você é antissemita, antissemitismo. Então, você sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão apresentar no futuro o Messias. Que um bocado de abestado de cristão aí vai cair na onda. Sabe por que eles vão apresentar? Porque quando você vai no livro do Apocalipse, você pega uma peixita, né? Aí você vai no livro do Apocalipse e dá uma analisada, assim, beleza. Você vê que o livro do Apocalipse, quando cita 12 tribos de Israel, tem uma tribo que não é citada lá. É a tribo de Dan. Tá? É a tribo de Dan. Não é citada lá. E por que não é citada a tribo de Dan? Porque a tribo de Dan era considerada uma tribo que se envolvia em magia e etc e tal. E da onde vai surgir o Messias judaico? Da tribo de Dan. Ok? Mas calma, nós vamos ter um vídeo falando sobre isso. Tá? Vamos ter um vídeo falando sobre isso. Porque é importante a gente ficar atento aos acontecimentos do mundo, pessoal. O gnóstico não é alguém alienado, é alguém que expandiu a consciência e está vendo os fatos acontecerem. E ele identifica o que tem por trás disso tudo. Tá? Muito bem. Dito isso, vamos lá. Bem aqui, ó. Finalizando aqui, ele diz aqui, olha aqui, ó. Esta descrição deixa claro que os arcontes são quem? Os Anunnaki. Está bem aqui, ó. Esta descrição deixa claro que os arcontes são Anunnaki. Tá? Aí um outro ponto interessante, tá? Que eu quero mostrar para vocês é isso, tá? Certo? Por que é que nós estamos constantemente mostrando a relação dos arcontes com os Anunnaki? São os mesmos. São os mesmos Elohim. Entendeu? Aí tem gente do esoterismo que fica dizendo, não, os Elohim são uma classe dos anjos. Muito bem. Eu vou bem aqui. E diz aqui assim, ó. Preste bem atenção, tá? Você vai entender isso aqui e aqui, ó. Tá? Quando você pega esse ponto aqui, o simbolismo da serpente, você vai entender essa outra parte aqui, ó. Tá? Quando Enlil foi, aí você vai ver a relação, tá? Dos arcontes com os Anunnaki, é a mesma coisa. Quando Enlil, quem é Enlil? Tá bem aqui, ó.
tá? Eu vou... Quando Enlil, ok? Quando Enlil foi escolhido para ser governante da terra, em vez de seu irmão, meio-irmão Enki, porque eles eram meio-irmãos, né? Filho de pais, mas de mães diferentes. Uma promessa que havia sido feita para a escravidão definitiva da humanidade foi orquestrada e cumprida. A famosa história do Jardim do Éden fala dessas decisões tomadas pela humanidade através de Adão e Eva, tá? E do uso metafórico de uma serpente e da figura de um Deus, tá? A decisão dada a Adão e Eva pela serpente sobre se deveriam ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal levou ao seu banimento do jardim conhecido como Éden ou Edim, que está localizado no Iraque, onde correm os rios Tigre e Eufrates. Tá? Certo? O truque inteligente usado pela religião organizada é fazer a sociedade acreditar que a serpente é má e que a figura divina, tá, é divina e auxilia a humanidade. E este ensinamento crucial, que descreve a escravização da humanidade, está escrito em torno dos dois irmãos de Enlil e Enki, aqui representados como Deus e a serpente. Quer dizer, o que é que você está entendendo aí? O que é que a gente entende aqui? Quando nós... existe esse livro aqui, eu já mostrei várias vezes aqui, Gnoses de João. Então, quando aqui o texto fala sobre a criação, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu aqui pegar aqui. Ele diz o seguinte, tá? Então, a origem de Eva. Vou ler o texto, tá? Então a epinóia da luz escondeu-se em Adão. O arconte-chefe, o demiurgo, quis tirá-la de dentro pelo lado, mas a epinóia da luz não pode ser capturada. Embora a escuridão a tenha perseguido, não pôde capturá-la. E ele tirou uma parte do poder de Adão, criando uma figura de forma feminina, de acordo com a imagem da epinóia, que apareceu para ele. Ele colocou na criatura a parte do poder que ele tinha tomado de Adão. Mas não foi como Moisés disse, da sua costela. A gente está falando aqui que nada tem a ver com a costela. Tá? Adão viu a mulher ao seu lado naquele momento, luminosa, epinóia, apareceu e levantou o véu que havia sido posto sobre a mente dele. E ele tornou sóbrio da embriaguez. Ele se tornou sóbrio, porque ele estava embriagado. O que é que está dizendo o texto? Que ele estava entorpecido pelo arconte. Os arcontes entorpecem as pessoas. Tá? Ele reconheceu a sua contra-imagem e disse: isto é, na verdade, o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso também está dito lá no Gênesis. Ok? Certo? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Tá? Nossa irmã Sofia, diz o texto, aquela que desceu em inocência ao fim de ratificar sua deficiência, por essa razão ela foi chamada Vida, a mãe dos vivos, pela epinóia da soberania
dos céus e pela intuição que apareceu a Adão. E foi por meio dela que os vivos provaram a gnosis perfeita, a sabedoria, o conhecimento perfeito. Ok? Certo? Quando Yaldabaoth, preste atenção, percebeu que eles afastaram dele, rejeitaram, amaldiçoou a terra que havia criado. Ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para seu marido. Ele era senhor sobre ela, embora ele não conhecesse o mistério que passou a existir por meio do decreto sagrado. Os dois humanos ficaram receosos de acusar Yaldabaoth. Ele mostrou a seus anjos a ignorância que estava nele e arremessou os humanos para fora do paraíso, envolvendo-os em tenebrosa escuridão. Isso quer dizer, ele mandou embora do paraíso. É bom que eles saiam daqui, porque senão daqui a pouco eles vão comer da árvore da vida. E aí, comendo da árvore da vida, eles vão, como diz o ditado popular, eles vão ser o quê? Eles vão se tornar eternos. Então, vamos lá. Né? O arconte-chefe revelou e gerou 2 filhos. Aqui, ele vai fazer a assimilação entre Caim e Abel. Tá? Certo? Desde o dia da relação sexual passou a existir por causa do primeiro arconte, por causa do demiurgo, que ele fez um ato de estupro, né, na Eva. Tá? Quando Adão reconheceu a semelhança da sua própria presciência, tá, ele gerou a semelhança do filho do homem, chamando-o de Sete. Aí Sete é semelhante a Adão. Está lá na Bíblia, no próprio Gênesis. Tá? Desta forma, a mãe também enviou, tá, seu espírito, que é semelhante a ela, e além disso, uma cópia daqueles que estão no pleroma. Porque existe uma humanidade no pleroma. Eu tenho falado disso aqui. São esses antropós que estão no pleroma que vão ajudar a nossa humanidade, pessoal, a sair desse imbróglio que está envolvida. Ok? Tá? Da mesma forma, a mãe também enviou seu espírito, que é semelhante a ela, e enviou, além disso, uma cópia daqueles que estão no pleroma. Isso aqui é tecnologia. Cópia envia cópia. Tá? Pois ela preparará um lugar de morada para os eons que irão descer. Por quê? Porque havia a necessidade de descer eons. As pessoas não entendem. Eu falei outro dia isso, aí vem aqueles questionamentos que é típico de pessoa que não prestou atenção. Tá? Então aqui desceram eons para vir à Terra. Por quê? Porque ela enviou aqui do pleroma cópias para cá dos antropós que estão aqui. Ó. Aqui tem os antropós, os humanos do pleroma estão aqui. Nós somos cópia deles. Isso aqui é algo extraordinário, pessoal. Porque nós vamos receber a intervenção de seres que são parecidos conosco. Nós somos cópias dele. É isso que o texto aqui está falando. Não tem muito o que remoer, não. Que tem gente que gosta muito de fazer espiritualismo, e aí, vamos dizer, né? Pois ela preparou um lugar na morada para os eons que irão descer.
Porque aqueles que desceram do Éon, que desceram do Pleroma, os Éons, vão ter um lugar, ela preparou um lugar. O arconte-chefe fez os seres humanos beberem a água do esquecimento, a fim de não pudessem saber sobre sua origem, o lugar de onde vieram. Isso está claro. Está claro. E ele continua fazendo a mesma coisa, porque toda vez que desce um ser, tá? O que é que acontece? Ele bebe a água do esquecimento. Bebe a água do esquecimento. Tá? Isso aqui é o que a gente está falando. E porque agora vai vir uma grande quantidade de seres descendo do Pleroma para vir para a Terra, porque algumas almas não voltarão mais. Elas ficarão, se elas não passarem para ascenderem, passarem das 7 esferas, elas vão ficar presas, mas elas não voltarão à Terra. Não voltarão. Uma nova geração de humanos vai surgir, pessoal. Muito diferente. Até porque todas as mudanças que estão acontecendo no planeta, né, que estão jogando uma cortina de fumaça para a gente não perceber que o planeta está passando por um processo de transformação, que o campo eletromagnético da Terra está totalmente mudado. Tá? Então, eles estão jogando cortina de fumaça para entreter as pessoas. Tá? Tem que prestar atenção muito nisso. Tá? Então, a semente permaneceu por um tempo ajudando Adão, de modo que quando o Espírito vier dos sagrados eões, ele poderá elevar Adão e curá-lo da sua deficiência, e todo o Pleroma será restaurado à santidade e perfeição. E aí João fala: Senhor, serão todas as almas levadas em segurança para a luz? Para a pura luz? Ele respondeu: questionamentos muito elevados surgiram em tua mente. É difícil explicá-lo aos outros, os que não sejam da geração dos inabaláveis. Então ele está dizendo assim, que tu está perguntando é uma coisa meio difícil. Olha, para você entender que nem o Cristo, tá, deu essa noção, essa explicação. Os inabaláveis receberão o Espírito da vida, que lhe dá poder de os levar à salvação. Eles se tornarão perfeitos e dignos de grandeza. Serão purificados de todo o mal e de todas as angústias e iniquidades. Por eles não anseio por mais nada além do incorruptível, e ocupam suas mentes com isso, continuamente, desde o momento, sem ira, ciúmes, inveja, desejo, ganância de nada. E está falando que as pessoas que vão ascensionar são aquelas pessoas que vão dar valor às virtudes. Tá? Ele diz ainda a Jesus, ele disse a ele: Senhor, as almas daqueles em quem o Espírito da vida desceu, mas que não fizeram tais coisas, serão rejeitadas? Ele respondeu: se o Espírito desceu sobre eles, serão salvos e transformados. O poder da luz descerá em toda pessoa, tá? Pois sem ele nada pode permanecer. Tá? Então, ele vai contar aqui, né, vários aspectos, né? O aprisionamento da mente, ele vai falar também, né? E aí vai, né, contar aqui o que é que aconteceu. Ele vai falar, inclusive, nesse texto aqui, gente, Jesus vai dizer que foi ele que induziu Eva a comer
da árvore do conhecimento. Correto? Ele diz que foi ele que induziu Eva a comer da árvore do conhecimento. Que ele teria usado a serpente, nesse caso, para fazer isso. E vale lembrar que a serpente é símbolo de Enki, né? O deus da terra e da água, né? Então diz aqui, ó, na história de Adão e Eva, Deus, ou Enlil, não quer a humanidade saiba o bem ou do mal, mas sim que viva na completa ignorância e escuridão. Em relação à verdade, Adão e Eva finalmente decidem que querem o livre-arbítrio. Graças a seus escritos feitos por Enki, conhecidos como a serpente, Enlil bane o homem, o Homo sapiens, para uma vida de servidão e escravidão, e através da criação de guerra e dinheiro, engana a humanidade para um sono eterno. Todo o escopo geral do controle e supressão para a sociedade origina-se na raiva original mantida pelas dádivas de Enki, pelo livre-arbítrio dentro da humanidade. Então, o que Enki queria? Queria que a humanidade se tornasse livre. E o Enlil não. O Enlil, o que ele faz? Ele amaldiçoa o ser humano e diz assim, olha, com dores tu vai ter teus filhos. Tá? Porque Enlil, Javé e o Dabaote, a mesma figura, a mesma, tá? É o mesmo Samael, é o mesmo Sacras, é o mesmo, tá? Alá e etc. Então ele amaldiçoa o homem e diz, olha, tu vais ter na tua vida espinhos e abrolhos, comerás o pão com o suor do teu rosto, tá? Até que voltes à terra da onde fostes tirado, porque tu és pó e ao pó tu deverás retornar. Isso é a maldição de Enlil, do Jeová, do Javé, que a igreja, todo mundo põe a mãozinha e diz, é o castigo de Adão e Eva. Né? Os arcontes exatamente fizeram isso. Quando a gente lê o Apocalipse de Adão e Eva, eles estão contando a história para Sete e eles dizem realmente o que foi que aconteceu. Né? E como é que Enlil expulsou Adamu e Tiamat do Jardim do Éden? Porque Enlil se incomoda com a quantidade de pessoas morando na Terra. Por isso que existe a tentativa de tá? Tá? Então eles estão sempre tentando fazer o controle tá? Para... Né? Tem palavras que a gente não pode dizer aqui que você sabe o que acontece. Né? Ok? Então a gente precisa ter noção de que esses seres chamados Arconte, Elohim, Anunnaki, são esses seres, alguns são benevolentes e outros nem tanto. Tá? Eu prefiro dizer que são éticos e não éticos, porque na verdade eles reagem, tá? Diante de situação, eles são seres psíquicos, eles não têm espírito, eles não têm a centelha divina. Tá? Então eles agem sob impulsos e
Eles estão no controle das coisas exatamente para fazer as coisas serem do jeito que eles querem. Ok? Então, portanto, nem Alá, nem Jeová, nem Hashem, nem Adonai, nem nada desses seres aí, estão pouco se lixando para quem está morrendo ou para quem está sobrevivendo nessas guerras. Porque eles se alimentam disso, eles se mantêm disso. Ok? Porque são almas que desencarnam. Sabe quantas crianças já morreram lá? Mais de 700. Crianças. Sacrifícios humanos. Holocausto. Que estão alimentando os arcontes. Que são seres que não voltarão mais. Não voltarão mais, gente. A mudança daí para frente é que esses híbridos maléficos que governam o sistema, tá, vão desaparecer. Eles estão numa luta tremenda para não... Porque eles estão com medo da mudança, né, da mudança de era, né, que eu já mostrei aqui. Né? Então, nós estamos fazendo um processo de transição. E essa transição vai tirar da Terra, da Gaia, né, de Gaia, que é a parte de Sofia, né, incrustada na Terra, materializada na Terra, tá? A Arcamote, vai tirar daqui muitas pessoas porque não voltarão mais. Não voltarão mais. Ok? Então, entenda bastante isso, porque se você entender o fio da meada dessa história, você vai entender tudo o que está acontecendo aí atrás. Tá bom? Eu espero que você continue com a gente nesse canal, ajudando a gente, dando aquela força. Deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, faça tudo o que você puder e ajude a gente, porque a gente precisa melhorar o canal. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.